A dívida de proprietários rurais com a União relativa ao Imposto Territorial Rural teve crescimento real de 49% em 5 anos e chegou a 28 bilhões e meio de reais. O aumento já desconta a variação da Selic, taxa básica de juros e indicador usado nos contratos. Em 2012, o valor da dívida com ITR era de 19 bilhões e 100 milhões de reais e em agosto deste ano esse valor subiu para 28 bilhões e meio de reais. E para falar sobre esse assunto aqui no Pecuária BR está o nosso analista em agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. E o consultor jurídico da GER, Pedro Puccini. Boa noite, Pedro. Com você, João. Obrigado, Renata. Realmente preocupa, né, Pedro? Você vai ver que hoje a Receita está colocando 28,5 bilhões de reais como dívida referente ao ITR. Das 5 milhões e 400 mil propriedades brasileiras, rurais brasileiras, quanto acha que foram que entregou a declaração em dia do ITR? Olha, vendo notícias como a que a gente estava conversando, né, do produtor que acabou se esquecendo de declarar, de fato é uma preocupação muito grande, né, e que talvez implique nesse número, né, de dívida com relação ao ITR. Por quê? Porque o produtor, ao perder o seu prazo, ao deixar de comprovar as informações que ele está declarando, a perda do prazo, ele pode deixar de comprovar, né? Ele vai estar abrindo a possibilidade com que as prefeituras, já que o ITR hoje é municipalizado, com que as prefeituras façam a imposição dos valores de acordo com aquele sistema, né? Sistema de informação de preço de terras. E você tem um detalhe, hoje você consegue diminuir o total de imposto a ser pago, mostrando a utilização da terra, né? Acho que o coeficiente, o grau de utilização da terra é um fator que acaba diminuindo o valor do imposto. Quando não declara... Sim, bem lembrado, seu João. A gente tem que quebrar alguns mitos, né? Como esse de que declarar talvez seja o vilão do ITR. Muito pelo contrário, né? A declaração, na verdade, é um momento com que o produtor faz a avaliação dos seus bens, da sua propriedade, para redução do imposto, né? Porque para fins do cálculo do imposto, a alíquota ela é regressiva e multiplicada por um valor de terra nua tributável. Esse tributável ele leva em consideração grau de utilização, grau de eficiência e o abatimento das benfeitorias avaliadas e também das áreas de interesse ambiental, né? Lembrando que toda essa gestão deve ser feita pelo produtor e por quem ele contrata, né? Para fazer a declaração do ITR, a declaração do CAR e todas as informações. Então é o momento de quebrar esse mito aí, né? O produtor rural brasileiro hoje, ele tem tantas declarações, tanta coisa que ele faz, que ele fica meio embretado, né? Então, isso aqui. Mas voltando à questão do ITR, qual a recomendação que você faria ao produtor a respeito especificamente? E um outro caso também que é muito comum é a questão do arrendamento, que pode complicar a vida do produtor no caso dele não trabalhar exatamente a questão do arrendamento, os valores, etc. A informatização é uma questão bem preocupante agora com relação à gestão de todas essas informações, porque cada vez mais os sistemas vão convergir. Todos esses cadastros eles estão sendo simplificados, né? O que antes você tinha que ter o ato declaratório ambiental, o ADA, feito no IBAMA, para bater as áreas de interesse ambiental do ITR, vai ser extinto, vai ser feito através do CAR, então você já vai unificar o CAR com essa declaração, e assim como outros demais documentos. Fato é que quando a gente fala de regularização de propriedades, o que o produtor tem que ter de documentos e órgãos públicos para regularizar é muita coisa. Mas a recomendação principal é que o produtor prove o que ele está declarando, né? Existe uma questão de, vou gastar um pouquinho mais com um laudo agronômico, esses laudos são extremamente importantes e recomendados, né? Eles seguem padrões da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e através desses laudos o produtor faz a avaliação correta para fins de imposto. Lembrando, não provando o valor do imposto é que abre essa porteira aí para que as prefeituras imponham o valor. E o senhor falou de consequências. Consequências além de não pagar e ter declarado o imposto de alguma outra forma. Ter o bloqueio de crédito bancário, inscrição em dívida ativa, também realmente alguns instrumentos, como o contrato de arrendamento, levam por base
na negociação, segundo a lei, o limite declarado no ITR. Então é perigoso. E se porventura, numa infelicidade, ainda tiver sujeito à desapropriação por reforma agrária, também as benfeitorias indenizadas são levadas com base no ITR. Então, atenção, né, produtor. Tem um outro detalhe, é o valor da terra nua tributável, né? Sim. Que quem arbitra são as prefeituras que contratam profissionais para fazer arbitrar o valor. Esse é um tema bastante polêmico, porque muitas vezes a prefeitura coloca um valor extremamente elevado. Não era o caso do produtor, não ele, pessoa física, mas o sindicato dele, municipal, questionar isso aí, discutir antes que fosse promulgada é uma decisão que o prefeito toma, né, baseado em laudos. Mas não seria importante que o sindicato local, o sindicato do seu município, discutisse com a prefeitura isso em bloco, um valor que seja compatível, seja real, não um valor arbitrário aí? Sim. Sabe que eu, assim, até prefiro apostar nos recursos individuais do produtor. O produtor tem que ter em mente que é um direito, não há interpretação diversa. É um direito de que o valor a ser levado em consideração é o valor que ele declarou. E isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito tanto no decreto que regulamenta o Estatuto da Terra, quanto na lei do ITR. Então tem pelo menos uns 3 ou 4 artigos que falam isso, que o valor é de inteira responsabilidade do produtor, que o valor a ser levado em conta é aquele que o produtor declarou. Aí numa eventualidade, o plano B realmente é esse, que o sindicato faça uma metodologia junto com a prefeitura que avalie dentro daquela cidade as regiões e as suas pautas, né? Mas primeiro, o produtor prova o que está fazendo, né? Bom, infelizmente nós temos tanta dúvida, mas o tempo nosso está esgotado, Pedro. Muito obrigado. Sim. E eu acho que é importante que o senhor e a senhora que estão nos assistindo acompanhem bem isso para evitar futuras complicações.